Olá, eu sou Rosângela Oliveira, professora de Biologia, e hoje vamos abordar alguns assuntos sobre micro-organismos bem conhecidos, mas que ainda causam algum receio na população, que são as bactérias, os fungos e os vírus. Então são 3 tipos diferentes de micro-organismos com características distintas, bem específicas. Então as bactérias, por exemplo, são organismos unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. A estrutura celular inclui membrana, citoplasma, material genético, com uma composição bem simples. Os fungos, por sua vez, são organismos um pouco mais complexos, a gente conhece eles do fermento biológico, o champignon que a gente usa na alimentação, que são os famosos cogumelos, e as células são mais complexas, contendo mais estruturas que as células bacterianas. Os vírus, por sua vez, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, não possuem célula, então são acelulares. A constituição deles é bem mais simples, então é uma cápsula de proteínas, um capsídeo que envolve um material genético, que pode ser DNA ou RNA. E embora todos eles possam causar doença nos seres humanos e em outros seres vivos, ambos desempenham papéis importantes tanto nos ecossistemas quanto na agricultura, na nossa saúde, no meio ambiente e na ciência. Então, os vírus, por exemplo, eles desempenham um papel crucial na regulação de populações de outros organismos, incluindo micro-organismos como bactérias, protozoários e algumas microalgas. Ajudam a controlar a densidade populacional e a diversidade em ecossistemas tanto aquáticos quanto terrestres. Ao passo que as bactérias e fungos, por exemplo, são fundamentais na decomposição da matéria orgânica e na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Os vírus também são modificados e usados em terapia gênica, para fornecer material genético corretivo a células defeituosas ou ausentes. E essa abordagem, ela tem potencial ali para tratar diversos tipos de doenças. E claro, também são utilizados na fabricação de vacinas, que são de extrema importância na prevenção de inúmeras doenças já bem conhecidas. Muitas bactérias e fungos são utilizados na produção de alimentos, Então a gente tem lá, por exemplo, a fermentação de produtos lácteos, a produção de pães, cerveja, fermentação de vegetais e na produção ali de alguns tipos de queijos, por exemplo. Então, embora as bactérias, assim como os outros micro-organismos, possam causar doenças, muitas são benéficas e algumas delas são essenciais para a saúde humana e de outros seres vivos. Então ajudam na digestão, produzem vitamina, fortalecem o sistema imunológico. Além disso, muitos dos antibióticos que a gente tem são derivados de bactérias ou produzidos por elas para combater infecções de outras bactérias. Muitos medicamentos importantes também são derivados de fungos ou produzidos por eles, como a famosa penicilina, bem conhecida, usada como antibiótico. E é importante que a gente compreenda as características desses micro-organismos e a função deles para uma abordagem adequada, equilibrada em relação aos mesmos. Então é importante a gente conhecer a forma de transmissão, a característica desses seres vivos e para garantir que a gente consiga desenvolver medicamentos, para garantir avanços científicos, e essa compreensão permite também enfrentar desafios relacionados às doenças infecciosas causadas por eles, além da conservação, biodiversidade, segurança alimentar e muito mais. Mas desses micro-organismos, qual deles oferece mais risco? Fungo, bactéria, vírus? A taxa de mortalidade causada tanto por um micro-organismo quanto por outro, ela vai depender de alguns fatores, como por exemplo a gravidade da infecção, a disponibilidade de tratamento médico adequado, a resposta imunológica do paciente. Então é importante a gente notar que algumas doenças virais elas têm um potencial de causar grandes surtos e pandemias com um número significativo de mortes. Alguns exemplos para serem citados, a gripe de 1918, pelo vírus causado pelo vírus influenza, a pandemia de HIV, a epidemia de Ebola entre 2014 e 2016, a última pandemia que a gente teve de Covid-19. E todas essas doenças, elas podem ter impactos significativos na saúde pública e causar grande número de mortes em determinadas situações. As bactérias também podem causar doenças graves, potencialmente fatais, infecções bacterianas como pneumonia, que podem causar uma infecção generalizada, meningite bacteriana, tuberculose, são alguns exemplos de doenças que podem levar à morte se não forem tratadas de maneira adequada. E as infecções bacterianas, elas são a segunda principal causa de mortes no mundo, perdendo apenas para doenças isquêmicas,
segundo uma pesquisa publicada no periódico científico The Lancet, em 2019, né? Então, de acordo com esse levantamento, a resistência aos antibióticos foi relacionada a aproximadamente 5 milhões de mortes, sendo diretamente responsável por cerca de 1,7 milhão de óbitos em 2019, período que abrangeu o estudo, né? Então, ainda assim, muitas infecções bacterianas elas podem ser tratadas com antibióticos eficazes. Os fungos, por sua vez, geralmente são menos frequentes em causas de doenças mais graves, só que, no entanto, né, pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como aquelas que são já portadoras do HIV e desenvolveram AIDS, pacientes que são transplantados ou em tratamento com quimioterapia, essas infecções causadas por fungos podem se tornar mais graves e potencialmente fatais, né? Nos últimos anos, uma espécie de fungo vem trazendo uma preocupação, principalmente em ambientes hospitalares, que é o Candida auris, que tem aumentado o número de mortes em pacientes, né, hospitalizados, representando ali uma ameaça significativa à saúde pública. Essa espécie de fungo não costuma oferecer risco às pessoas saudáveis, mas pode causar infecções com alto nível de mortalidade naquelas que já estão ali com o sistema imunológico debilitado. Então, né, é de extrema importância estar ciente dos riscos associados a essa espécie de fungo, tomar as medidas adequadas, né, de prevenção e controle para minimizar ali a disseminação desse fungo, né? Então ele tem uma alta capacidade de disseminação. E claro, né, gente, não há como especificar, mas e os temidos superfungos e as superbactérias? Então, em relação ao superfungo, como é chamado, em 2019 a comunidade científica caracterizou, né, o Candida auris como um fungo excepcionalmente resistente a medicamentos em comparação com os outros tipos de fungos, né? Então, demonstra uma notável resistência a altas e baixas temperaturas, apresenta uma significativa resistência a vários tipos de antifúngicos utilizados no controle, tem capacidade de causar infecções graves ali e ele se espalha muito facilmente por ambientes de saúde. Então, pode também infectar várias partes do corpo, tornando-se assim um problema sério, inclusive afetando a corrente sanguínea, podendo afetar, né, o coração. O Candida auris ele é considerado um fungo emergente. Então, ele tende a afetar principalmente pessoas que já possuem problemas médicos. Então, pacientes com históricos frequentes de internações, indivíduos com sistema imunológico enfraquecido, aqueles que recebem muitos antibióticos por diversos outros problemas de saúde, ou que têm dispositivos médicos, como tubos internos, catéteres, etc., né? Então, essas pessoas são mais suscetíveis a desenvolver a doença causada por infecção por esse fungo. E as infecções causadas, né, por Candida auris têm sido relatadas em todo o mundo, frequentemente associadas a altos índices de mortalidade. Então, alguns estudos, né, indicam que 90%, em média, dos indivíduos isolados de Candida auris demonstram resistência muito alta ao fluconazol e à anfotericina B, né, que são principais medicamentos utilizados contra fungos. Então, ele é um fungo comum, causador de doenças oportunistas, foi relatado pela primeira vez em 2009 no Japão, né? E desde então ele tem sido identificado em quase todos os continentes, evidenciando assim a capacidade dele de disseminação, né? Então a gente pode carregar ele de um lado para o outro facilmente. Em relação às superbactérias, também conhecidas como bactérias multiresistentes, elas representam hoje um dos maiores desafios científicos em todo o mundo. Então, né, de acordo com um estudo realizado pelo governo britânico, estima-se que esses micro-organismos serão responsáveis por mais de 10 milhões de mortes anuais após 2050. Então, algumas bactérias prejudiciais já são conhecidas pelo ser humano há muito tempo, já são objeto de estudo há bastante tempo. No entanto, essas bactérias elas têm uma capacidade, né, de adaptação e se tornam cada vez mais resistentes aos antibióticos que nós temos disponíveis. Então, esses micro-organismos, eles podem, né, se formar mais facilmente nos hospitais devido a alguns fatores, como o uso excessivo de antibióticos, o uso indiscriminado ou excessivo de antibióticos pode levar ao desenvolvimento dessas superbactérias. As bactérias, né, expostas a antibióticos têm maior probabilidade de tornarem-se resistentes ao medicamento, né, e essas cepas resistentes se espalham nos ambientes hospitalares rapidamente. Práticas inadequadas de higiene, falta de higiene adequada, falhas na lavagem das mãos, limpeza insuficiente de equipamentos e superfícies hospitalares
contribuem para a disseminação ali desses micro-organismos, né? E isso pode permitir que as superbactérias se multipliquem, se espalhem de forma mais eficiente nesses ambientes, né? Os ambientes hospitalares, né, são mais propícios também pela quantidade de pacientes com diferentes doenças, com sistema imunológico comprometido, também proporciona ali condições favoráveis para a disseminação e o desenvolvimento desses micro-organismos por conta da presença dessas pessoas. Além disso, né, dispositivos médicos como catéteres, tubos de ventilação, objetos perfuro-cortantes, eles podem facilitar a entrada e a colonização desses micro-organismos. A transmissão entre pacientes também é de alto risco, né? Então, direta ou indireta, pacientes, né, podem transmitir entre eles bactérias superresistentes, podendo ser tanto por contato direto, paciente-paciente, ou através de superfícies contaminadas, equipamentos médicos, ou profissionais de saúde que podem atuar, né, como transmissores, né, que transportam essa bactéria de um paciente para o outro. Então, a prevenção e o controle da disseminação, tanto de fungos quanto de superbactérias nos hospitais, vão envolver a implementação de medidas de melhoria de práticas de higiene e limpeza, uso criterioso de antibiótico, adoção de medidas de isolamento de pacientes infectados, a conscientização dos profissionais de saúde sobre as melhores práticas, né, para evitar a disseminação desses micro-organismos, higiene e cuidado com os pacientes. E, claro, conhecer os micro-organismos também.